Oi, gente, tudo bom? Então, a gente está estudando o livro de Juízes para você, do Timothy Keller. E na última vez eu já comecei o capítulo 2, a primeira parte, e a gente vai para a segunda parte do capítulo 2, que fala sobre vivendo entre ídolos. Então, da última vez, a gente falou um pouco, sobre o conflito entre gerações e por que a nova geração abandonou o Deus dos seus pais. E a gente vai entender um pouco melhor esse contexto já no caso de Israel. Então, quando Israel chegou em Canaã, eles tiveram um confronto entre a cosmovisão do povo de Israel, do Deus de Israel, e os deuses de Canaã. O Deus de Israel é um Deus poderoso, um Deus único, e que ele exige de nós que nós o amemos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Ele não divide a sua glória com ninguém. E ele também é um Deus que não pode ser manipulado. Você não pode dizer assim, Deus, eu quero chuva, Deus, eu quero um emprego agora, Deus, eu quero qualquer coisa, e achar que Deus tem obrigação de fazer. Ele é um Deus que não pode ser manipulado. É um Deus que cuida de nós, mas ele cuida de nós a seu tempo. Quando eles chegaram em Canaã, encontraram uma realidade completamente diferente. Canaã tinha vários deuses e cada deus era responsável por um aspecto da vida cotidiana. Então, por exemplo, eles tinham o deus da agricultura, o deus da chuva, o deus da fertilidade, o deus do amor, deus para vários aspectos da sua área. Então, era como se fosse uma religião self-service, ou seja, você escolhia o que você queria ter, eu quero uma agricultura boa, e você escolhia qual o deus daquela determinada área você ia servir para ter o que você queria na verdade. Os principais deuses que tinham naquela época era Baal, que era considerado um dos maiores deuses, e era o deus da chuva e da tempestade. E aquilo para aquela época era mesmo que ser o deus da natureza ou o deus responsável por uma boa colheita. E a Asterote, que era a deusa responsável principalmente pela fertilidade, pelo amor e pela guerra. Ou seja, eles eram os principais deuses adorados, mas havia vários outros deuses. E a gente consegue perceber logo de início que o principal deus que eles estavam, o principal ídolo que eles estavam procurando adorar, na verdade não era só Baal, não era só Asterote, mas era aquilo que eles estavam procurando conseguir através desses deuses. Ou seja, uma boa colheita, fertilidade, ter vários filhos, uma boa economia, ser bem-sucedido na guerra. Então, na verdade, essas coisas do cotidiano é que se tornaram os deuses deles. E é engraçado como, paradoxalmente, eles que achavam que estavam manipulando a religião, manipulando os deuses, se tornavam escravos daquilo que eles estavam procurando. Porque esses deuses de Canaã, eles exigiam sacrifícios enormes, grandes coisas. A Bíblia fala que até no futuro, em alguns momentos, Israel sacrificou seus próprios filhos em homenagem a esses deuses. Enquanto que Deus é capaz de dar todas as coisas, simplesmente porque Ele nos ama, porque Ele cuida de nós. Então, enquanto eles estavam procurando ser livres, na verdade, eles acabaram sendo escravizados e explorados. E eu acho interessante, no versículo 17, a comparação que ele faz, até uma comparação um pouco forte, de quando Israel adora outros deuses como se fosse uma prostituição. Então, é uma comparação que a Bíblia faz tanto em Juízes quanto nos profetas maiores e menores, que a Israel é como se fosse uma prostituta casada. Então, Deus é como se fosse o marido de Israel e é como se fosse uma mulher que ela é casada com alguém que a ama, que cuida e protege dela, mas mesmo assim ela resolve quebrar sua aliança com seu marido e procurar outros amantes, outras pessoas para dar o que ela quer. Então, ela quer joias, ela quer alimentos, outras coisas que ela quer, e ela procura outros amantes para se prostituir e ter o que ela gostaria de ter. Só que, da mesma forma, paradoxalmente, essa mulher imaginária, que é uma analogia, ela acaba sendo explorada e se submetendo a vários abusos por esse amante. E no final ela sempre acaba sendo muito desgastada, muito explorada. E Deus, ele se vê no papel de um homem irado, como alguém que foi traído, se sente muita mágoa do povo de Israel por ter sido traída, mas ao mesmo tempo alguém muito preocupada, um Deus muito amoroso, que se preocupa com a situação que estava essa mulher que foi explorada, que foi abusada de várias formas. Então, é da mesma forma que ele vê com o povo de Israel. E fazendo a conexão com os dias de hoje, a gente pergunta quais são os nossos ídolos. O que a gente realmente tem adorado, o que a gente tem gastado nossas forças e as nossas energias colocando isso como primeiro lugar. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo do nosso coração, né? Nosso coração é uma fábrica de ídolos.
a nossa carreira, a nossa necessidade de formar uma família ou ter uma família, necessidade de aprovação pelos outros, às vezes alguma coisa material, necessidade de ter uma casa ou de ter um carro. O que realmente se tornou o nosso ídolo? Porque a gente pode falar que realmente Deus é o nosso Senhor, é o nosso Deus que a gente adora, mas a gente gasta a maior parte do nosso tempo e nossas energias com outras coisas. E o que eu acho mais interessante é que sempre no final, a gente que acaba sendo explorado, a gente que acaba se submetendo a um relacionamento quase que abusivo com esses deuses. Então, quem é que não conhece alguma pessoa que vive para a carreira e acha que está sendo independente, mas na verdade está sendo explorado por essa carreira? Ou então pessoas que entram em relacionamentos até tóxicos, né, com outras pessoas e não conseguem largar aquele relacionamento que faz mal para a própria pessoa, porque colocou aquela outra pessoa ou aquele relacionamento como o Deus da vida dela. Então, a gente fica nessa reflexão, quais são os nossos deuses e o que a gente não é capaz de abdicar? Quem é que a gente realmente tem servido?